Político não adianta mais ter posição murista, de ficar em cima de muro. Quando eu me recordo, há uns 10, 15 anos atrás, eu tinha 17 anos, e eu escutava, quando perguntava para um político o seu time de futebol, o político respondia assim: eu torço para os clubes do meu estado. Até no futebol o político ficava em cima do muro, mas é claro que ele tinha o seu time de preferência. Igual acabei de me posicionar aqui com o Atlético Clube de Goianiense, como o deputado Adib se posiciona com o craque de Catalão. Como cada um tem o Thales Barreto, Vila Nova, enfim, cada um tem o seu clube. Mas o político hoje em dia, ele tem que ter posição em todos os assuntos. Seja nas questões criminais, igual foi polêmica de uma forma recente, há poucos meses atrás, foi debatido redução de maioridade penal. O político tem que ter posição, ele não tem que falar, olha, tem que ser discutido. Tem que ser discutido sim, mas qual é a sua posição? Você é contra e por quê, ou você é a favor e por quê? Flexibilização de armamento no Brasil, você é contra e por quê, ou a favor e por quê? E assim por diante, como todas as questões polêmicas que vivem o nosso país. Vive o mundo. Por conta disso, como você bem citou, um homem totalmente polêmico, com suas posições totalmente, em alguns pontos radicais, se elegeu presidente da maior potência do mundo, que é os Estados Unidos da América, porque ele se posicionou. Porque, às vezes, naquela lacuna, onde os políticos tinham, às vezes, receio de se manifestar, aquela pessoa foi lá, se manifestou, assumiu posição e levantou a bandeira que muitas outras pessoas também levantavam. Então, político não adianta mais. Basta, nós não temos mais que ficar em cima de muro. Eu nunca fiquei, eu sempre me posicionei, me manifestei a favor da redução da maioridade penal, a favor da flexibilização do uso de arma de fogo por cidadãos, é claro, com regras, mas me manifestei a favor. Eu acho que o político tem que se manifestar em todos os pontos, quando ele for questionado. Se ele é a favor da reforma agrária e como eu sou a favor de uma reforma agrária, a favor de todas as liberdades individuais do indivíduo, e a favor, num julgo coletivo, que ele tenha mais responsabilidades e não só direitos. Direitos sim, mas deveres também. Eu acho que o político tem que se manifestar em todas as suas posições, mostrar sua posição e, acima de tudo, mostrar o porquê daquilo, que é o mais importante, porque aí as pessoas estão ouvindo e as pessoas vão saber acompanhar. A gente se pergunta por que pessoas que às vezes não têm uma credibilidade grande no meio político, mas que teve um apoio tão grande da população. Vou dar 2 exemplos claros aqui. Os parlamentares da família Bolsonaro, no Rio de Janeiro e São Paulo, por que eles têm tanto voto? Por conta do seu posicionamento firme quanto aquilo que ele manifesta. Por que o Jorge Cajuru foi tão bem votado para vereador em Goiânia? Porque ele se manifestou de uma forma firme sobre uma coisa que às vezes os políticos tinham receio de opinar. Por isso que eles conseguiram ocupar um espaço que ninguém ocupava antes da política. Conseguiram se consagrar como líderes em cima da lacuna ou da incompetência de alguns líderes que ficavam ali, de certa forma, inertes.